Queridos amigos, irmãos de caminhada, que nesse momento sublime do Evangelho, iniciando mais uma semana, pedindo a Jesus o amparo espiritual para todos nós. Nesse momento sublime, venho convidar todos a sair dessas preocupações do dia, para que a gente possa, junto aos benfeitores amigos, sentir a grandeza do Evangelho do nosso Mestre em nossa vida. E nesse momento sublime, nós vamos ler, convidar a todos para nos acompanhar em pensamento, utilidade providencial da riqueza, prova da riqueza e da miséria. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito. Deus, que a concede, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que ajudaram e fazem sensível, egoísta e vão. Ao fato, porém, de a riqueza tornar difícil a jornada, não se segue que a torne impossível e não possa vir a ser um meio de salvação para o que dela sabe servir-se com certos venenos. Podem restituir a saúde, ser empregados a propósito e com discernimento. Quando Jesus disse ao moço, que o inquiria sobre os meios de ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me, não pretendeu de certo estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar-se do que possui e que a salvação só a esse preço se obtém, mas apenas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele moço, com efeito, se julgava quite porque observara certos mandamentos e, no entanto, recusava-se à ideia de abandonar os bens de que era dono. Seu desejo de obter a vida eterna não ia até o extremo de adquiri-la com sacrifício. O que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, destinada a pôr a nu o fundo do seu pensamento. Ele podia, sem dúvida, ser um homem perfeitamente honesto. Na opinião do mundo, não causar dano a ninguém, não maldizer do próximo, não ser vão nem orgulhoso, honrar a seu pai e a sua mãe, mas não tinha a verdadeira caridade. Sua virtude não chegava a ter abnegação. Isto o que Jesus quis demonstrar. Fazia uma aplicação do princípio. Fora da caridade não há salvação. Nós convidamos a todos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, mentalizando a natureza viva, sentindo o manancial do amor que os amigos espirituais têm a nos oferecer, para que todos nós formamos uma só vibração, que juntos possamos vibrar intensamente para que o Evangelho seja transformador na intimidade de cada um de nós, convidando-nos a grandes reflexões. Pai amantíssimo, Senhor de nossas vidas,
Eis-nos aqui diante desse momento tão feliz de entrarmos em conexão com a espiritualidade maior, entrar em conexão com tantos outros irmãos, que desejamos formarmos um circuito de luz e de amor, agradecendo-te, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos ensinado. Cada página é uma lição que mergulhamos para sentir o manancial sublime do seu amor dentro de nós. Amado Senhor, compadeça de todos nós, de todos aqueles, Jesus, que o buscam em momentos de dores e de aflições, e que nossa prece possa agasalhar todos os nossos irmãos, que nesta hora comungam conosco este ideal maior. Jesus nos abençoe e que a paz seja constante em nossa vida. Amigos, nós estamos falando da utilidade providencial da riqueza e também das provas da riqueza e da miséria. Nós sabemos que a riqueza, ela é uma prova porque ela nos convida a refletir no uso dela em relação a tudo aquilo que está nos envolvendo. E Kardec nos mostra, se a riqueza houvesse de construir obstáculos à absoluta salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito. É preciso que nós saibamos que o Evangelho de Jesus, ou seja, as palavras que o Mestre nos trouxe e que foram compêndios de luzes, esclarecendo o ser espiritual que somos, a fim de que este conhecimento ele entrasse, penetrasse dentro de nós. Quando Jesus veio nos convidar a implantar o reino de Deus dentro de nós, em nossos corações, ele está nos convidando a refletir na nossa intimidade espiritual. Porque o homem, ele tem um sentido muito materialista ainda, porque ele não sabe ou ele não reconhece a grandeza da divindade que está dentro de nós. E Deus nos concede esta grandeza de vida, que é a vida do Espírito, sem que a gente afaste ou repugna a razão. Porque a razão, ela é uma faculdade ligada à inteligência que nos leva a refletir, que nos convida a cada dia arrastar, a sair do arrastamento que somos levados pela fascinação que exerce a riqueza, porque a riqueza é uma prova muito arriscada e ela é muito mais perigosa do que a miséria, porque ela nos estimula ao egoísmo e até mesmo à avareza. Ela é excitante ao orgulho. E se ela excita o orgulho, consequentemente, ela é fruto do egoísmo e da vida sensual. Então, nós nos tornamos um ser mais vulnerável, se não tivermos a compreensão da sua utilidade. A riqueza prende o homem à terra, desviando seu pensamento de Deus justamente pelos gozos que ela nos oferece, pelas vertigens das paixões que muitas vezes ainda estão dentro de nós. E é preciso que a gente seja mais sensível à necessidade do outro. Então, a riqueza, ela é difícil quando nós não temos mesmo a compreensão do desapego, da posse. Então, quando Jesus fala para aquele jovem, para o moço, né, que tinha vontade de acompanhar, ele fala, desfaze de todos os teus bens e segue-me.
Ele não pretendeu, de certo, estabelecer como princípio absoluto que cada um deva despojar do que possui da salvação, só a esse preço se obtém. Mas ele queria mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à nossa salvação. Eu posso ter toda a riqueza, mas eu não preciso ter apego. Eu não devo ser apegado. Então, aquele moço que olhava as palavras de Jesus com os olhos do corpo, os olhos do homem, ele não compreendeu o que Jesus disse, porque ele achava que quando ele conhecesse os mandamentos, ele estava quites com Deus. Mesma coisa aconteceu com Nicodemos, quando ele achava que ele já conhecia as leis. Mas não basta conhecer as leis. É preciso que a gente abandone de uma vez por todas que nós somos donos dos bens terrenos. E nós sabemos que o que Jesus propõe é uma nova decisão que sai do fundo do nosso pensamento e nos retira da dúvida. E nós vamos ver que nós precisamos ser muito precisos nas questões do mundo, nas nossas decisões, e não causar dano a ninguém. Hoje vivemos mergulhados num momento tão desonesto, onde a desonestidade ela passou a ser uma coisa normal. Quando a gente vê alguém que é honesto e que faz uma atitude nobre, nós destacamos, sendo que aquilo é um bem, aquilo é natural. Então, nós não podemos, né, causar nenhum dano a ninguém, não maldizer o próximo, não ser vão nem orgulhoso e nunca deixemos de amar pai e mãe como a caridade nos ensina. Então, a abnegação que Jesus fala é essa questão de que ele coloca para as pessoas, aquele moço especialmente, que achava que era difícil deixar as coisas, ele não compreendeu que ninguém vai deixar um pai e uma mãe para trás. Mas ele não fazia, ele não realizava nos seus atos, nas suas atitudes, a verdadeira caridade. E então desconhecia de uma forma assim natural, porque ele não conhecia a verdade. É que fora da caridade não há salvação. Então a consequência dessas palavras é muito séria quando nós esquecemos que nós não podemos tirar também a bênção do trabalho, das nossas aquisições espirituais, não podemos tirar a riqueza achando que tudo é difícil e vamos viver na miséria. Não, a miséria também é uma prova. O que nós temos que compreender é que todos nós podemos reconduzir o nosso pensamento e oferecer o que temos ao nosso irmão, auxiliando-os de todas as formas. Se a riqueza ela fosse um mal, então nós não poderíamos tê-la. E muitas vezes ela seria o fruto das más paixões. Mas nós sentimos que cada vez que nós vamos angariando recursos materiais, e às vezes a gente diz assim, nossa, a pessoa tem tanta sorte. A sorte não é no ter, a sorte é no ser. E aqueles que têm, muitas vezes, aquele que não foi nem educado para ter, ou aqueles que tiveram desde o berço e tiveram pais que lhe ensinaram a fazer o bem, eles vão ver que todo abuso também é pernicioso. Essa que é a prova da riqueza. Eu preciso saber o que posso atender o outro, mas eu não posso esbanjar. E nem devo usar disso para que eu possa viver na ociosidade, nessa situação de permissividade. E é a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente houvesse de produzir algo que fosse grandioso só para os ricos, só para aqueles, seria muito contrário àquilo que Deus tem nos dado.
Porque o Evangelho disse que pelo abuso ela torna pernicioso o que lhe poderia ser de maior utilidade. É consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Então, todos aqueles que acham que têm dinheiro, eles podem muitas vezes cair na permissividade. E Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-lo produzir o bem. Se não é um elemento direto de progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Quantas oportunidades, quantos projetos a gente pode contribuir, pode ajudar, e quantas situações nós podemos realmente efetivar quando nós temos o direito de entender que o homem tem por missão trabalhar para a melhoria do planeta Terra. Então, cabe a cada um de nós desobstruir esse mal para que a gente possa entender que nós temos condições, por menor que seja a nossa condição, nós temos ver que a população cresce e muitas vezes cresce também com o pensamento da ignorância, porque lhes falta educação, lhes falta oportunidade de aprender. Então, nós precisamos compreender que a riqueza é o meio primordial de execução, e sem ela nós não podemos fazer grandes trabalhos, nem atividades, nem estimular nenhuma pesquisa. Então, com razão, é a riqueza considerada um elemento de progresso, quando nós compreendemos. Porque se nós olharmos também para a miséria é uma prova, e ela limita. Então, eu não reencarnei para viver na miséria. A pior miséria não é a física, é a miséria moral. E entre os ricos também tem a miséria moral, que é aquele que acha que vai bancar o luxo, né? E vai sempre eh, ter as coisas. Então, nós vamos ver que a natureza nos ensina que o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. E eu pergunto como? Como é que nós vamos alimentar os nossos irmãos? E o próprio Kardec coloca: para alimentar essa população que cresce incessantemente, precisa se faz aumentar a produção. Então, o trabalho, que é uma chance de sairmos da miséria. Se a produção de um país é insuficiente, será necessário buscá-lo fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos constituem uma necessidade. A fim de mais as facilitar, cumpre sejam destruídos obstáculos materiais que os separam e tornadas mais rápidas as comunicações. Então, esse século nós temos visto o quanto a comunicação ela vem crescendo e vem aumentando. Mas é preciso que a gente leve outros recursos para todos aqueles que necessitam. E nós vamos ver que cada dia a ciência ela vai modificando. E é por isso que nós estamos vivendo momentos de grande necessidade e de grande importância para o desenvolvimento da inteligência, com pesquisas, com ajudas, com a tecnologia, mas para tudo isso também precisamos do dinheiro. E é por isso que nós precisamos compreender o que seja a utilidade que nós podemos fazer da riqueza e quando ela se torna uma prova, e a prova também da miséria. Por isso, nós gostaríamos hoje que cada um refletisse na riqueza que nós já temos dentro de nós. Essa é valorosa. E que Deus, na sua infinita bondade, nos permita nesta hora recebermos o passe, rogando a Deus que nos dê força, que amplie a nossa inteligência, renove os nossos sentimentos, que traga do mundo espiritual as energias que tanto necessitamos, que a nossa água ela seja fluidificada e que o bem seja constante em nossa vida. Muito obrigado, Jesus, que o Evangelho não seja apenas para ouvir,
mas que possamos refletir nos seus ensinamentos, para que ele opere mudança dentro de nós e que a paz augusta do Jesus esteja com todos nós. Amigos, queridos irmãos, receba com muito carinho as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec, em seu coração. Fique com Deus, que assim seja.